É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Papo de Inox. Eu sou o Jonatas Ferreira, ao meu lado está o Douglas Brito. No último episódio, recebemos Guilherme Koga, professor da UFSCar, que tratou aqui conosco sobre a utilização do inox nas universidades públicas, em projetos acadêmicos. Foi um bate-papo muito legal e foi um sucesso, inclusive, aí no nosso canal. Acompanhe se você não acompanhou. Eu quero perguntar para o Douglas o que ele achou do nosso último convidado. É importante, né? Enriqueceu a todos que puderam acompanhar, trouxe um vasto conhecimento e percebemos que não é apenas alguém entusiasta, né? É mais sim com uma vocação, entendendo a complexidade que se tem de inserir um material no mercado que tenha toda essa repercussão, todo esse repertório de soluções, né? Porque o aço inox veio para revolucionar e por ser um material nobre, falta conhecimento. E aí quando você pensa em conhecimento, aonde você busca? Nas universidades, nas escolas, na formação, né? Exatamente. E é importante fomentar esse conhecimento dentro das universidades para que saiam engenheiros, arquitetos, tendo um vasto conhecimento do material adequado e apropriado para cada fim. Sabendo do que estão falando e do que estão pedindo, né? Porque é a nossa barreira que a grande gente dificuldade encontra no mercado, é exatamente isso. Às vezes a pessoa procura e não sabe nem o que está sendo comprado, né? Porque falta conhecimento da especificação. Mas e hoje, Jonatas? Fala para mim como nós estamos. Hoje o negócio aqui tá chique demais também. E hoje um tema é de construção civil. Nós vamos falar sobre tipos de guarda-corpo e suas normas. E para isso trouxemos alguém que é especialista no assunto. Está no mercado há mais de 30 anos de construção civil e trata justamente sobre esse tema importantíssimo de segurança que nós vamos tratar aqui. Ele que é formado em engenharia civil e administração de empresas e está agora como coordenador técnico da Currailing, uma empresa multinacional que há mais de 20 anos fornece sistemas de guarda-corpo e corrimão. Comigo aqui está o Guilherme Valeriano. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo ao Papo de Inox. Tudo bem, Jonatas? Obrigado pelo convite, Douglas. Pessoal aí que segue o Papo de Inox. Espero contribuir aqui com informações importantíssimas aí no segmento de guarda-corpo. Conhecendo você, eu posso falar que nós estamos bem hoje. Hoje, vocês que têm dúvida aí sobre guarda-corpo, tipo de guarda-corpo, norma, assista até o final, porque eu tenho certeza que o seu conhecimento vai sair daqui enriquecido. Guilherme, conta pra gente um pouquinho quem é você. Sim, eu iniciei a carreira em empresa familiar, eu vim do vidro, né? E o meu primeiro contato aí com elementos de segurança, vindo do vidro, eram chamadas as fachadas autoportantes, que também utilizam muito inox. Sim. Um dos sistemas mais famosos hoje em dia aí é o Spider Glass. Sim. Então, as primeiras fachadas de Spider no Brasil, eu ali novinho, estudante, eu tive a honra de participar desses projetos, em parceria aí com empresas famosas, uma que não existe mais, infelizmente, é a Santa Marina, que foi a primeira que desenvolveu sistemas de Spider no Brasil. Olha que legal, hein? E aí a parte de cálculo, projeto, né? Isso no passado, e em um outro momento eu acabei chegando na Currailing, um pouco mais de 10 anos, para tratar de guarda-corpos de vidro autoportante, né? Que ele vem ou através do alumínio ou através do aço inoxidável. Isso é bem bacana. Quando a gente fala sobre guarda-corpo, vale destacar que tem um modelo autoportante, mas grande parte do uso dele também é aço inoxidável quando você fala de guarda-corpo. Mas é importante destacar que existem normativas que regulamentam este produto, esse meio, né? Porque a gente olha as pessoas que nos procuram querendo uma solução para guarda-corpo, às vezes não é guarda-corpo. É fechamento, é divisória, e nós temos aqui um impasse, porque a gente pode ofertar a solução que se torne mais viável na questão de custo-benefício, porém tem que analisar quais são os riscos envolvidos em cada situação. E eu queria que a gente entrasse exatamente nessa questão, porque a gente tem uma implicância sobre a AVCB, que impede que a obra, inclusive, seja entregue para uso,
que é exatamente um dos itens impeditivos de uma obra sendo entregue, este item chamado guarda-corpo, e precisa entender aonde que insere, em que momento utilizar e quais são os cuidados necessários, né? Eu acho bacana começar definindo o que é o guarda-corpo. Isso é importante. Eu acho que, porque deve ter essa confusão no mercado aí, tem, o que é tem guarda-corpo muita. de fato. Você vai... Vamos Tem ver, muito. Vamos ouvir. Bom, a gente pode introduzir com uma curiosidade, né? O Brasil hoje ele tem uma legislação muito clara sobre o uso de guarda-corpo, né? Que cabe aí uma parte a normas da BNT, por exemplo, ou corpo de bombeiro de cada estado aí do Brasil. Tá? O interessante nessa conversa toda, talvez o público brasileiro não saiba, mas a norma de guarda-corpo mais exigente do mundo é a brasileira. Do mundo? Do mundo, tá? Pra mim também é uma surpresa que tô trabalhando há tanto tempo, hein? Posso falar com total tranquilidade por 2 motivos. O primeiro, que a Q-Railing, que é a empresa aqui, é onde eu trabalho, principalmente a parte técnica dela, ela está em quase todos os continentes. Então, Legal. a Q-Railing Brasil, a filial aqui, tem acesso a normativas de diversos países. Tá? Então, cada país tem a sua Cada norma. país tem sua norma, alguns países nem possuem norma, tá? Alguns países de primeiro mundo têm normas muito mais flexíveis que a brasileira, menos exigentes, mas agora se pega um contexto completo, tá? Entre escolha de material, definição de desempenho do guarda-corpo, método de ensaio, o Brasil é a top 1 aí de exigência. Tá? Mas são exigências pertinentes ou você considera exigências excessivas? É um assunto também que todo comitê, a própria norma de guarda-corpo vigente, ela é de 2019. A NBR é a 14.718, tá? Ela está vigente desde 2019. Ela está em revisão, já partindo aí para as últimas reuniões do comitê. Legal. Vocês fazem parte? Anota isso aí pra gente. Sim, e na verdade toda pessoa física, todo brasileiro pode participar. Bacana. Você faz um cadastro no site da BNT e você pode acessar, porque ele é de interesse público, a discussão. É óbvio que você tem que levar documentos técnicos, né, que comprovem ali a sua apresentação para realmente ser discutido. Tá? Quem participa desse comitê são o setor de construção civil, o setor de consultoria, arquitetura, fabricantes, consumidor final. Os interessados, né? Os interessados. Porque depois de publicado um texto, é óbvio que ele pode ser questionado, né? Isso sempre acontece. Mas virou lei. Mas está em vigência. E aí o processo para se questionar ou contestar, ele toma tempo. Entendi. Tá? Mas então fica o convite aí, né? O brasileiro aí com RG ou CPF, ele pode acessar o site da... Já estamos nas últimas reuniões. Eu imagino que já vá para a consulta nacional o texto revisado esse ano, mas cabe a interesse público aí, porque o assunto é delicado, guarda-corpo. É tá? tão importante assim, tem tanta repercussão, por quê? O próprio nome já diz, pode parecer redundante, tá? Mas a tipologia, a descrição, a denominação de guarda-corpo já está falando o que ele tem que fazer. É guardar o corpo. Tá? Nos últimos anos se tratava muito do corpo humano e eu vou te falar que ultimamente se trata até de pet em casa. Um gato, um cachorro. Tá? Existe essa discussão principalmente na arquitetura. O consumidor final, aí, que seja de um uso residencial privativo, um comercial, um corporativo, um alto tráfego, ele começa a enxergar a função do guarda-corpo de uma forma muito mais ampla. Quem tem que estar preocupado com o guarda-corpo, então? É quem projeta? O start ali, vamos dizer, a fase embrionária, é sempre do consumidor final, aquele que teve a ideia, teve ali o sonho de ter, sei lá, a casa dele, o espaço comercial dele, o aeroporto, sempre tem o consumidor final. A primeira pessoa que ele normalmente procura é um arquiteto, né, para trazer isso para uma prancheta, para um software aí, o que ele imagina ali. Num segundo momento, isso parte aí para construtoras que trabalham em paralelo com consultores técnicos. Então, existe ali uma consultoria de guarda-corpo. Hoje o Brasil aí tem assim, excelentes consultores.
Então não é eu só querer colocar um guarda-corpo lá porque é uma necessidade, tá lá, eu preciso fazer aquele fechamento daquele espaço, eu preciso ter uma consultoria que vai me garantir a segurança que aquele guarda-corpo vai suportar o tráfego. Você precisa ter alguém que tenha uma responsabilidade técnica. Que vai assinar isso. Para dimensionar um produto ali acabado, que seja um sistema de preferência, tá? Para atender o desempenho de guarda-corpo. Porque uma das discussões que eu tenho, inclusive no mercado, eu atendo muito público de esquadrias também. Esquadrias, certo. Eu digo assim, portas, janelas, coberturas de vidro, tá? E o guarda-corpo hoje ele faz parte, entre aspas, aí do mapa de esquadrias de uma obra. Essa mesma empresa que faz uma porta e uma janela tem a preocupação de não deixar essa porta ou a janela com ruído, que seja de som, frestas ali, por conta de acústica, entrada de água, raspando, né, em atrito ali com alguma coisa. Quando parte para o guarda-corpo, não tem, às vezes, a ciência do que é o guarda-corpo. O guarda-corpo ele não pode falhar em nenhum momento, porque é nesse momento de falha que acontecem os acidentes. Tá? Então, a disciplina de guarda-corpo ela tem que ser tratada de preferência com alguém que tenha ali realmente uma responsabilidade técnica, tá? Que seja para o projeto e para a execução. Somado a isso, contar aí com sistemas, né, testados e homologados para atender desempenho de guarda-corpo, no caso específico da norma brasileira, pensando em ABNT, ou de especificações estaduais por conta de bombeiro. Entendi. Porque isso é interessante, a gente já pegou diversos projetos, e nos projetos ele vem especificado as tipologias. Eu quero um guarda-corpo de aço inoxidável, que vai vidro, ou quero uma solução que seja autoportante, só que não vem... estrutural sim, só... Sim. Mas é apenas arquitetônico, não vem com embasamento técnico de como você vai fazer os fechamentos necessários para evitar as quedas, a altura que tem que ser considerada, porque de repente você especificar uma altura superior ao que está na norma, você vai encarecer e vai tornar o produto inviável. Então você tem que ser compatível, sabendo dos riscos que estão sendo envolvidos e testar o produto final. E eu queria entender como é feita essas homologações que você falou, que esse item ele precisa ser homologado e acredito eu que para ser homologado conhecendo tem que passar por alguns testes, não é? Ele em campo, como que funciona isso, essa normativa, o que ela pede e implica no resultado final da obra. Exatamente. O tema norma, eu vou te falar que daria para fazer uns 3, 4 papos de inox. Tá? É um tema bem em evidência no momento no Brasil, tá? No nosso setor, principalmente aí construção civil, tá? Ele é o assunto do momento, tá? Norma, ela não vai dizer para você que esse material serve para isso, aquele material serve para aquilo, ou aquele outro material serve para aquilo outro, tá? A norma ela tem um método de ensaio específico para guarda-corpo e o que tem que funcionar é o conjunto. Tá? A solução completa. Normalmente, esse guarda-corpo ele é instalado em superfícies de concreto, às vezes um piso, uma laje, ele pode ser instalado numa estrutura metálica, ele pode ser instalado em estrutura de carpintaria, de aço inoxidável, de aço galvanizado. Tá? E essa harmonia entre os elementos ela vai ser ensaiada porque é o conjunto que está sendo submetido ao método. Tá? Então, às vezes, a norma, por exemplo, se a gente for tratar de aço inoxidável, as ancoragens, tá? Algumas classificações de ancoragem da norma, ela fala para utilizar o aço inoxidável. Você trouxe aqui algum exemplo de ancoragem? Trouxe, assim, talvez a mais famosa aí é a barra roscada. Perfeito. Né? É uma barra roscada de meia aí, é isso? Essa unidade aqui é a M12, mas é a meia polegada. Certo. Tá? Normalmente utilizado no Brasil em 304 ou 316. O aço inox está presente nos fixadores. Ele está presente já na ancoragem. Por quê? É isso que eu ia perguntar. Nós estamos falando aqui de durabilidade e contato com outros elementos. Tá? Essa ancoragem ela vai estar em contato, ora, com algumas superfícies de alumínio, tá? Às vezes o aço galvanizado,
Então existe um princípio ali, né, uma engenharia envolvida para dizer o que serve um ou outro. Para não gerar uma pilha galvânica, algo nesse Pilha sentido? galvânica, a questão da durabilidade e resistência do material. Uma coisa é o aço inoxidável numa obra, numa região como São Paulo, e às vezes o mesmo guarda-corpo instalado, o mesmo concreto, sei lá que seja, no litoral, pé na areia. Tá? Então é nesse momento que entra aí uma empresa que saiba a diferença dos elementos, ou que vem o projeto da consultoria ou do próprio arquiteto sendo orientado aí, né, por departamento de engenharia, pessoal técnico, para colocar realmente um elemento que vá funcionar ali, que o usuário final saiba que a qualquer momento que ele estiver naquela varanda, naquele corredor de circulação, naquele rooftop, vai ali encostar para tomar um sorvete, uma água, um drink, bater papo, ele vai estar em segurança. E é isso que às vezes o consumidor final não tem noção. Dos riscos que estão sendo, né? Porque tem muita coisa errada. Muita coisa que o termo aí, entre aspas, é fora de norma. Existe muita coisa, Guilherme, fora de norma? Muita coisa. A partir da superfície de instalação já. Mas você, no mercado, conhecendo, você acha que isso é intencional ou é falta de conhecimento? O intencional é arriscado eu assumir aqui, mas a falta de conhecimento, sim. Tá? Falta de conhecimento, por exemplo, de norma. Uma empresa ou alguém que projete um guarda-corpo, o mínimo que ela tem que ter num primeiro momento é o conhecimento da norma. Por exemplo, o guarda-corpo ele deve ser ancorado em superfícies estruturais. Vamos falar de concreto. Tá? Então, não é na farofa, não? Tem caso que o pessoal faz uma farofa... Então não tem aquilo de guarda-corpo ancorar. Inventei o melhor parafuso do mundo, melhor fixação, melhor resina química para trabalhar no tijolo baiano, para trabalhar no grout. Não serve. É elemento estrutural. Tem um FCK do concreto. Né? As empresas... Aqui no Brasil temos excelentes empresas para sistemas de ancoragem também. E quando fala em concreto, elas vão querer... entender o FCK de concreto, a qualidade do concreto, fissura, não fissura, para te falar qual é a ancoragem apropriada. Tá? Então, existe uma engenharia já na superfície, a própria norma cita isso, tá? Para delimitar quais superfícies cabem, né, receber um guarda-corpo ou não. Entendi. Tá? Quando passamos para estruturas metálicas, sei lá, um aço galvanizado, aço inoxidável, a própria madeira, tá? Esses elementos também têm que ser estruturais, tem que passar por validação de calculista. Tudo tem que ser dimensionado e com muita responsabilidade. Exatamente, né? Exatamente. Porque o consumidor final ele vai estar assegurado da eficiência quando ali em projeto já cita os elementos, tá? De preferência com os elementos de empresas que tenham certificados materiais, sim, né? Que saibam exatamente o concreto que está ali, a ancoragem, o químico, o sistema do guarda-corpo, se é vidro, se é alumínio, se é aço inoxidável. Hoje em dia, com os recursos que nós temos de acessar a informação, até com inteligência artificial aí... Você busca, né? Busca. Eu já participei de reunião que o cliente ficou quieto 1 hora ali e no final ele falou, cara, eu estava... anotando o que você falava e escrevendo aqui, colocando para conferir, para ir conferindo. Então, ele não era um interessado técnico, ele era o consumidor final, era um médico. Mas a obra era dele. O risco era dele. Tinha consultor na reunião, tinha arquiteto, tinha consultora, tinha instalador homologado, empresas de serviço, né, que tem a responsabilidade com isso também, para emitir uma RT do serviço. Uma anotação de responsabilidade técnica, tanto da execução quanto do próprio projeto inicial, né? Para você fechar esse pacote aí, as disciplinas são variadas, mas simples. Agora precisa de conhecimento. Sim. Né? Não é só chegar ali, colocar um parafuso e bucho ali com um guarda-corpo para suportar uma carga. Vou falar, se hoje no Brasil aí tem guarda-corpos previsto em norma, tá? A unidade é Newton por metro, mas vou trazer para quilograma-força para ficar um número mais popular. Mas tem guarda-corpos que tem que suportar 300 quilos em 1 metro de guarda-corpo durante 15 minutos. É a maior carga que temos no Brasil. Então, 300 quilos em 1 metro de largura durante 15 minutos ali... Ele não pode ter a deformação, Ele tem um limite de deformação, mas ele não pode ter colapso. E 300 quilos
Muito. força, hein? Né? Então a norma já prevê isso. Essas cargas normalmente são aplicadas em arenas, né, esportivas, templos religiosos aí de alta aglomeração. Tem locais específicos para isso ou é qualquer A guarda-corpo? norma ela explica quais são esses espaços, né? Tabela 1 da NBR 14218. Por isso que é bom conhecer norma. Sim. Tá? O mesmo guarda-corpo que eu posso colocar dentro de casa ali, para família, tudo. Quero um idêntico para a cobertura do meu prédio, onde é a piscina coletiva, onde é o salão de festas. Ele pode ser igual para atender arquitetura, para atender alguma coisa de design, mas a classificação já de dimensionamento de carga, ancoragem, material, seja Forma vidro, de inox, fixação. espessura de inox, muda. Muda. Muda porque a carga é outra. E os testes que são feitos, o teste de esforço estático, horizontal, vertical, impacto, Isso é o que muda aí, vamos falar, entre os países. Talvez esse é um dos principais pontos, porque no Brasil são 3 testes. É o esforço estático horizontal, nos 2 sentidos, ou seja, de fora para dentro e de dentro para fora. Tem cargas de fora para dentro e cargas empurrando o guarda-corpo de dentro para fora. Então, né? Aqui assim... Vamos imaginar que aqui é o lado do usuário e aqui é o vazio. Lembrando, tá? Quando é um guarda-corpo? Quando o lado vazio, tá? Ele tem mais de 1 metro de desnível desse lado de uso. Então pode considerar guarda-corpo acima de 1 metro. 1 metro para mais de desnível, ele já tem que atender desempenho de guarda-corpo. Tá. Quando for menos de 1 metro, você pode colocar até um isopor ali em pé, que ele vai se tornar só um sinalizador, uma divisória, um ponto para parar, mas não precisa de desempenho de guarda-corpo. Tá? Tem mais de 1 metro a exigência de norma, tá? E tem algumas questões aí também de corpo de bombeiros. Sim. Cada estado aí tem uma situação. Existe uma legislação para cada estado. O que impossibilita de uma obra ser entregue é a liberação do corpo de bombeiro, que valida se a obra está segura para ser liberada. Exato. Né? E o corpo de bombeiro sempre se sobrepõe à NBR. Isso é interessante. Tá? Não é a NBR que trava a entrega de uma obra. Ela tem uma abrangência nacional, mas é de forma estadual aí que vale. Então essa sinergia entre os órgãos envolvidos, com um consultor, uma empresa de serviços ali que tem a responsabilidade é fundamental para ter um guarda-corpo aí bem executado e que dure. Tá? E a durabilidade do guarda-corpo, eu gosto de fazer sempre uma analogia com uma paixão do brasileiro. Futebol. Também um pouco. Outra, que talvez não sei se vai continuar, mas eu, né, da minha geração, sim, que é o carro. É verdade. Existe uma proximidade assim, no entendimento do que é um sistema de guarda-corpo e o que é um carro, que é muito simples. Você compra o carro zero. Na concessionária, né, aquele cheiro maravilhoso ali, manual no porta-luva, tá? Você pega esse carro, você coloca sua família dentro, vai viajar, vai passear, né? Tá lá, vai usar o investimento que você fez. Quando você sai da concessionária, você já sai com a noção que daqui, sei lá, 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, você tem que ter revisão. Ora, essa revisão tem marcas aí que pagam a revisão, né? Não tem custo, outra tem o custo, você já sai com o custo, quanto que é o custo dessa manutenção. O guarda-corpo é a mesma coisa. Porque eu não conheço uma pessoa, né, que aliás tem que ser assim, que seja irresponsável, que pegue a família, jogue dentro do carro, que esteja assim, com revisões vencidas, com componentes ali que é facilmente identificável que não serve, uma folga no volante, uma trepidação, fadiga, não sei o que, sem cinto, né? É a mesma coisa com o guarda-corpo. Então, quando a gente fala de sistema de guarda-corpo, além dessa questão de norma, ele tem que prever segurança com o passar dos anos. Tá? E esse cliente, usuário, ele facilmente identificar quando o guarda-corpo dele precisa de uma manutenção. A norma fala disso. Quais são os pontos que o usuário, consumidor final, tem que identificar num guarda-corpo para ele submeter aquele guarda-corpo a uma manutenção. Então, ruídos, fadigas, vento e ver movimentação, ele tem que chamar. Se eu fizer um convite a todos aí para andar em espaços públicos, privados, vai encontrar. A própria norma fala de um teste manual mesmo, de você balancear, você vai ver muita coisa aí que é solta, que no momento de uma sobrecarga vem abaixo. Pode ter um problema. E infelizmente temos muitos acidentes no Brasil. Colapsa, né?
tá? Não com acidentes de forma voluntária, é bom citar isso, porque existe uma questão legal, né? O voluntário seria a pessoa que se projetou para o vazio. Tá? Sim. E aí, se for trazer isso para mercado, não tem que falar que tem que criar paredes de vidro. Já existe isso. Né? Em alguns espaços, principalmente comerciais coletivos, com guarda-corpos com alturas superiores. Né? A norma fala ali do 1,10 m. 1,10 m é o que regulamenta a norma. Regulamenta, bombeiro em alguns pontos aí fala em 1,30 m. Né? Eu tenho cliente que trabalha só com 2 metros. O metrô, por exemplo, agora está trabalhando com 2,10 metros de altura. Para a pessoa não se projetar. Né? Então, depende muito do investimento que quer. Mas o involuntário que é o triste. O involuntário é aquela pessoa que está ali circulando na área, tropeçou num tapete, teve um mal súbito, empurrou, caiu no guarda-corpo e veio abaixo. E essa é a preocupação que... Esse é o triste do... Eu vou chegar lá em casa, vou balançar, vou apertar tudo lá, porque... e no fim, assim como o veículo, se você detectou que tem um problema e aconteceu uma ocorrência, tá? E isso foi por negligência do usuário ou consumidor final, eu já acompanhei isso, advogados aí assistindo, tá? O consumidor final ele tem uma responsabilidade também no guarda-corpo. Sim. Tá? Então, tem que ter uma preocupação, né? Tem que ter uma preocupação porque, assim, é aquilo que eu volto lá atrás. Você deixar uma janela aberta, entrando fuligem, em atrito, vazando, é uma coisa. Ou um guarda-corpo, se você imediatamente chame alguém para fazer a manutenção. E a mal especificação da forma, porque normalmente a pessoa quer algo pré-montado, mais fácil, prático, nem olha o sistema e a forma de solução de fixação, que é um dos fatores preponderantes. Por isso que é necessário a preocupação de ver se é aço inoxidável, de que forma isso vai ser utilizado, se o vidro vai atender, porque é um conjunto. O inox trabalha bem com o vidro, o inox trabalha bem com o alumínio, trabalha bem com o galvanizado, mas tem que ter os cuidados necessários para que o conjunto como um todo seja eficiente, que seja atendido, porque senão vai acabar até queimando a imagem da solução do aço inox, mas foi por falta de cuidado. Por exemplo, aqui, ó, estou olhando aqui, Guilherme, eu estou vendo esses botões, esses buttons, a gente utilizou bastante também em estação de metrô, agora recente lá na Ambev, nós fizemos todo um sistema de guarda-corpo com esse sistema aqui. Mas olha a preocupação, né? O cuidado, né? Para isolar o contato do inox com o vidro, porque vidro laminado tem que ser também temperado para aguentar a carga, porque senão a normativa não atende. Né? E se pegar o inox com o vidro, vai estourar o vidro. Então, olha só, a preocupação. Aqui é um PVB. O que é isso aqui que você é silicone? Esse é um plástico ABS. Um plástico ABS, que trouxe uma solução bem interessante. Aqui é a regulagem. Né? Regulagem. Né? Esse aqui, se eu não me engano. Gostaria que você explicasse. Esse é em aço 316. É em aço 316. Então, assim, já uma aplicação, por exemplo, em região litorânea. Tem muito, né? O Brasil aí é um continente em região litorânea, né? E muitas capitais, aí muito poder aquisitivo ou não, muitas obras, né? Em região litorânea. Então, E esse sistema tem que atender às normas existentes, correto? Tem, porque a própria norma de guarda-corpo, ela usa outras referências de norma. Por exemplo, ela usa referência de normas para aço inoxidável, normas para alumínio, normas de vidro. Tá? E aí quando fala do aço inoxidável, que é até o foco aqui, quem é conhecedor das normas de aço inoxidável, elas estão inseridas na norma de guarda-corpo, sim. Ela faz referência. Então, ou seja, quem especificou as normativas conhece o material. Tem que conhecer. Mas o problema é que quem está comprando muitas vezes não conhece. Não conhece. E às vezes nem quem instala, né? Não conhece. Mas sabe qual é o segredo? Quando você compra isso, eu vou te falar, eu brinquei do carro, mas posso te falar, de repente, sei lá, de uma meia, uma calça que eu vou aqui no shopping. Né? O brasileiro, ele tem... muitos deveres, mas ele tem alguns direitos. E tem algo que é simples. Tudo que você compra, você pode exigir um certificado de garantia. Sim. De origem, é uma questão cultural. Nós que deixamos isso muito solto. Porque a partir do momento que você solicita um certificado de garantia, a cadeia,
né, que vem ali até a chegada do material instalado, todo mundo ali tem que fazer essa emissão. Tem que garantir, né? Tem que garantir. E deixa eu te perguntar, como é que funcionam esses testes? Explica pra gente como que é feito cada teste. Esse primeiro que é o esforço tático horizontal, que é nada mais que empurrar o guarda-corpo nos dois sentidos. Como que eles fazem esse teste? São equipamentos? São equipamentos, né? Aqui no Brasil é bom citar, apesar de eu mesmo, se eu comprar o material, eu faço em casa o ensaio, mas precisa de um laboratório homologado, né? Com chancela aí de órgãos como o Inmetro. Sim. É importante. Temos laboratórios assim no Brasil, diversas regiões aí, tá? Mas é trabalhar com um laboratório homologado pelo Inmetro. Ele vai abrir a norma e falar para você aplicar esse desempenho, esse método de ensaio nesse elemento, sabe? Que é um guarda-corpo. E isso vai ser feito. O outro teste que chama o vertical, que é um peso, né, sobre o guarda-corpo. Normalmente de vidro se exime de fazer esse teste, porque você não mede deflexão, né? Não faz muito sentido. Mas né? inox, sim. Você tem ali, às vezes, o passamão, o corrimão, montantes, né? Verticais, horizontais, gradil, normalmente, para entender essa deflexão. Se ele afunda. E aí você vai a alguns espaços, aí você coloca a mão, ele enverga, né? Ele enverga. Então esse é outro teste, tem esse limite. O último teste, que é o mais famoso e talvez o mais legal, que mais se aplica aí no mundo inteiro, mais legal, já, que é o de impacto. Que é aquele saco de couro, né, de 40 quilos. O que tem dentro daquele saquinho de bolinha de gude. É sério mesmo? Bolinha de gude. Não vou mentir, não. Desculpe se tem alguém de laboratório aí, mas a gente sempre brinca. É bolinha de gude. Faz ali com bolinha de gude. Tem 40 quilos, tem, né? Mas pensado, né? Na norma tem ali o ponto que tem que é um pêndulo, né? Que faz. Tem ali um pórtico, né? Tem uma largura X, altura tal, né? Uma distância. Tem que gerar 600 joules de energia, que é o impacto no vidro. E aí é o teste de impacto de corpo mole. Eu já participei de ensaios que é o de corpo rígido, que é realmente um elemento metálico, robusto, maciço, para quebrar o elemento guarda-corpo, o preenchimento, para ver se ele não transpassa mesmo o guarda-corpo. Entendi, se não vai vazar. E aí isso é o que eu, ultimamente, aí, com um recurso da informação muito ágil, eu já me deparei com diversos, principalmente o consumidor final, ele quer saber, eu quero saber o que acontece quando o guarda-corpo quebra. Quando o vidro quebra, o que acontece? E tem solução para isso? Tem solução para tudo isso. Isso é tudo pensado na concepção. Tudo pensado. Início. Vou trazer uma provocação para você ver o limite onde está. A Q-Rating tem um sistema, só é fornecido na Europa, porque a Europa tem uma legislação específica para segurança antiterrorismo. Tá? Então a Q-Rating tem uma solução na Europa de guarda-corpo anti-explosão. Para você ver onde dá para chegar a isso. Como é? É um carro forte? O que é isso? Ele não é que ele vai ficar no lugar, mas ele não vai se fragmentar. Mesmo com uma explosão. Mesmo com uma explosão. Mas não é vidro. Com vidro envolvido. Vidro anti-explosão também. Vidro anti-explosão. O vidro quebra. Um resumo, ele vai ficar assim, translúcido. Ele vai quebrar, mas ele não vai se fragmentar. Porque o problema da explosão são os fragmentos. Então, assim, o alumínio entrar em colapso, se fragmenta aquilo, vira uma bomba e vai. Tá? Então, é mais ou menos isso. Tem ali um elemento, né? No caso é o guarda-corpo, com o vidro, que seja. Tá? E numa explosão ele às vezes não vai ficar no lugar, ele sai inteiro às vezes. A gente já viu em teste, mas fragmentar não pode. É um vidro específico? Tem vidro específico. Que vem de lá na Europa. Né? Tem vidro específico. Eu vou colocar na minha casa para fazer. Não só o vidro, como também, muito famoso aqui no Brasil, é chamado de película anti-vandalismo. Ela é o começo ali. Sim. Mas existem materiais de película aí também. Que garante a segurança. Que é mais ou menos o mesmo princípio. O Centriglass é um deles, né? Que ele quebra, mas não cai. Ele continua ficando rígido. Você trouxe uma solução aqui, né? Esse é um ionoplástico, né? Mas ele está entre as duas lâminas de vidro. E ele tem um fator aí essencial hoje para desempenho de guarda-corpo. Né? A própria norma, vamos já esclarecer aqui para não ter dúvidas, tá? Não existe guarda-corpo, por exemplo, de vidro, somente vidro comum, somente vidro temperado. Tá? É um dos maiores erros que existem, que causam acidentes,
que barateia a obra, que é o que você me perguntou lá no início, tá? Então se usa esse vidro temperado, que é o vidro de box ali, um vidro que ele tem uma aplicação normatizada para um certo tipo, mas para guarda-corpo não serve, tá? Guarda-corpo, se você for utilizar vidro, é vidro laminado. Dependendo do sistema que você está usando, você vai usar um vidro laminado comum. Mas é o laminado, quando é esse sistema encaixilhado para garantir, porque ele diminui um monte. As bordas protegidas, né? Gachetas ali, os 4 lados e tal. Você vai no comum. Quando você tem 1, 2 lados de apoio, fixação autoportante, que é com furo, com sistema que dá pressão no vidro, tem que ser laminado e temperado. Então, mas não tem uma normativa para laminado temperado, né, Guilherme? Para laminado temperado, não. Mas existe uma normativa para laminado, existe uma normativa para vidro temperado e existe uma normativa que cruzam os dois. É a NBR 7199. Que é a vidros na construção civil. E a 71... Ela junta então você tudo. precisa observar a 14618 e as de vidro também para entender qual vidro. Se você abrir vai a 14618, ela tem várias referências, como tem de inox, ela cita também essas normas de vidro. É interessante que vai trabalhar em conjunto. Em conjunto. Essa é a informação. Então, a pessoa que está no mercado deixa eu observar e está ali com o CNPJ aberto e fala, eu faço guarda-corpo, o básico é ter conhecimento disso. É o mínimo, né? Antes de abrir a porta ali, 7, 8 horas da manhã, para sair o primeiro caminhão, tem que ter alguém que responda tecnicamente por isso. Tem que ter um engenheiro responsável, alguém que estudou, se preparou para poder vender a solução. Exatamente. Né? Porque na hora do acidente, Douglas, é muito triste o que acontece. Tá? Tem muita gente que, eu não sabia, né? Já ouvi isso, não sabia que era para usar, ou se todo mundo sabe, o norma no Brasil, você compra a norma, não é de graça, né? Você tem que comprar. Mas o investimento é pífio, né? É pífio, tá? Mas não sabia onde vende a norma. Eu copiei de tal lugar e deu certo lá, infelizmente não deu certo aqui. Então é isso que acontece. Falar de uma pessoa que coloca um elemento para lesar intencionalmente é muito grave, eu acho. Tá? A gente precisa analisar de forma mais completa. Melhor olhar de outro lado. Envolve, às vezes, um aspecto arquitetônico, mas no final, se a gente falar de guarda-corpo, no final todo mundo tem que pensar uma coisa só. Qual é a função daquilo ali? Guardar corpo. Guardar a vida, né? Preservar, guardar a vida. Não tem bem mais importante que esse. Não tem. E com relação à compra de norma, no exterior também se compra as normas ou também não? Lá se disponibiliza? Também se compra a norma. Então é padrão. É padrão. Se a gente for utilizar país, vamos citar referências aí, primeiro mundo, sei lá, Europa, Estados Unidos, que é mais complexo ainda, porque ali cada estado ali tem uma legislação, às vezes. Mas se a gente falar da Europa, que é comum, mas cada país tem a sua. Por exemplo, a Alemanha tem uma, a Itália tem outra, a França. Se citarmos ali um que tem uma muito similar à norma brasileira, é a norma britânica, chama BS 6180, British. Né? Ela é muito parecida com a brasileira. A nossa é a ABNT. A nossa é regida pela ABNT, é a NBR 14618. Então ela é muito parecida. E quem assina essa norma? Como que faz? Houve uma alteração em 2019. Como que chegou nessa alteração? Porque eles definem os espaçamentos, que são os mínimos também, que eles falam, o ponto de chegada, né? O mínimo você não pode deixar um vão maior do que 10 centímetros. O mínimo é 10. Não pode ter superior a isso por causa do risco de queda de uma criança. Então, esse é o cuidado que a gente sabe que tem que se ter. A altura, 1,10 m, né? Ele tem que suportar o esforço estático horizontal, vertical, impacto. E tem que também analisar aonde vai ser a aplicação, se é uso coletivo ou se é uso... Como que com vento, sem vento. Com vento, sem vento. Isso é somente através de uma consultoria. Por isso que é uma necessidade de você se preocupar de quem você está comprando. Se a empresa possui esse conhecimento, se não possui é um problema, é um risco enorme. Porque eu estou falando isso porque existe um grande problema também em quem faz os projetos, Guilherme. E essa é uma grande discussão que eu sempre tenho na empresa. Eu falo, você vai documentar tudo. Por quê? Você pegou um projeto, o projeto está especificado apenas vidro temperado, está fora de norma. Você quer fazer? Beleza,
Sem problema. Você está comprando, eu sei fazer, mas eu tenho que falar para você o risco que está envolvido e não me responsabilizo. Porque esse risco é compartilhado e eu estou avisando para você que não é para ser feito dessa forma, porque não atende. Não, mas eu quero, meu arquiteto especificou, então se está no projeto é para seguir o projeto. Aí vai lá, documento, exime da responsabilidade de passo. Isso é perigoso. Muito, muito, muito. E eu tenho exemplos para isso. Então, muito. Quer saber? O pessoal especificou um vidro laminado, mas era só apenas um fechamento, né? Era fechamento e colocou bottom no vidro apenas laminado. O que aconteceu? Eu falei, ó, esse vidro com o passar do tempo, ele, por mais que seja um vidro de segurança, esse vidro ele vai quebrar, vai sair os trincos nele, porque ele vai ter aquele esforço e não é preparado, não é um vidro laminado e temperado. Deu 6 meses, começou a quebrar tudo. Teve que pagar novamente. Olha o prejuízo. Novamente. Toda semana acontece isso. No Brasil inteiro. É triste isso, né? Triste. É jogar dinheiro fora. Né? E o risco envolvido, não só o dinheiro, mas o risco envolvido para acontecer um acidente grave aí. A construção civil nos últimos anos, ela tem dado muito conceito. Até hoje a gente sabe aí que tem um problema aí, talvez crônico, por exemplo, de mão de obra. É difícil a mão de obra, é difícil o deslocamento de pessoas, né? O custo, tem muito custo envolvido. Então a própria construção civil ela começou a sistematizar, né? E essa parte de sistematizar ela começa já no projeto. Hoje você tem softwares aí, você tem BIM, você tem, né, aplicativos aí para trazer essas correções, né? Já a partir. Não é talvez a maioria dos projetos, né? Eu sei, por exemplo, alguns projetos de por exemplo, obras públicas, já na licitação é obrigado a apresentar projeto em BIM, por exemplo. Senão não entra nem na licitação. Algumas situações em obras privadas depende muito de quem está envolvido ali, entre a arquitetura e a consultoria técnica. Tá? Agora, quem tem que abastecer esse público lá no projeto é a indústria. Tá? Com as informações necessárias. A Q-Rating ela faz isso. Então, na verdade, eu estou orientando ali já no embrionário para funcionar. Eu já trabalhei em projeto que eu fui ali do começo ao fim e o cliente que depois de 5, 10 anos precisou fazer a revisão, como é a do carro. A gente tem casos aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente em 2013 finalizamos, em 2014, meio que a inauguração, por exemplo, do Allianz Parque lá. Por conta do ciclo que eles têm de certificações, homologações e até a maior seguradora do mundo dá o nome lá, é muito mais exigente. Então, o ano passado, que deu lá 10 anos numa documentação deles, tiveram que fazer uma revisão lá de guarda-corpos. Obrigatória. Porque senão não faz homologação. Tá? Então, esse acompanhamento a Q-Rating consegue fazer. Eu já tive projetos que eu saí ali do embrionário e no meio do caminho alguém mudou. Por custo, por, sei lá, não gosto disso, gosto daquilo, não vou com a sua cara, aquele é meu amigo. Acontece de tudo. Né? Tá? E aí, no final, alguns estão ali deram a sorte de estar funcionando e alguns tiveram problema. Então eu tenho acesso a isso também. Porque o consumidor final, muitas vezes, é o lado triste aí, que ele recebe lá, é o projeto lá do arquiteto, do consultor, que está, às vezes, o nome do sistema ali, mas o que foi feito no meio do caminho não foi isso, Frankenstein. Assim. Entendi. Então a gente consegue rastrear. E é muito alto esse número. Você tem algum exemplo de guarda-corpos que foram mal aplicados? Sim. Você citou da norma, essa norma em 2019, o comitê dela, esse comitê é onde se decide tudo isso que você falou, da altura, da carga, das distâncias, é público, um comitê público. Tá? Esse texto saiu em 2019, porque em 2015, tá? Se eu não me engano, foi o início dela, 2016, começou o comitê de revisão da norma, que a vigente era de 2008. Nossa. Então é um salto de 11 anos. 11 anos acontece muita coisa no mercado. Tá? Mas, infelizmente, entrou esse comitê que finalizou o caso de 2019 por conta de um acidente na Copa do Mundo aqui no Brasil. Que foi no aeroporto do Galeão, em 2014, no Rio, com uma criança argentina.
é público, né? Pode colocar aí na internet. Pesquisa que Pesquisar. acha. Então, por conta disso, né? Deu todo um problema nacional aí, no meio de Copa do Mundo ainda, que era o maior evento, né? Até então. E aí aconteceu toda essa revisão. Então, ali ela foi finalizada em 2019. Em 2020, logo após um episódio do ciclone Bomba em Santa Catarina, não sei se vocês lembram, que saiu voando tudo, abriu esse comitê que está até hoje. Então, se começou ali em 2020, que seja 2021, nós estamos em 2025 e ainda não concluiu. E não tem, porque são várias reuniões do comitê, porque se discute exatamente, eu apresento isso, outra pessoa questiona, mas você tem que ir ali com um documento técnico. Sim. Tá? Você tem que embasar seu questionamento. Em 2019, inclusive, eu lembro de uma apresentação de um perito lá, que ele questionou 1,10 m. Ele deu um estudo lá que vinha de uma razão do ouro, um número de 2.000 anos aí da história da humanidade. Uma razão do quê? Razão do ouro. Você até procurar aí. Eu lembro do nome porque assim, eu lembro que era uma fórmula antiga aí, que vinha de coisa muito antiga aí. Tá? Do centro de equilíbrio do corpo humano, e ele provou por A mais B mais C mais D que o guarda-corpo tem que ser 1,30 m. A altura média do brasileiro é essa. Né? Só que e ainda está não convenceu, porque existe assim, razão áurea, que também é chamada de razão do ouro. E não convenceu, porque qual que foi o impacto no momento? O impacto custo. Esse que é o grande problema do fator Brasil. Impactar? Então, é isso que o custo gerou. da construção civil para poder entregar aquele material. Né? 1,10 m mesmo só apareceu em 2019. E agora uma pergunta que é pertinente. E o que já foi entregue fora de norma? Tem que revisar? Eu recomendo revisar. Não, mas é uma obrigação? Obrigação? Olha, entregar fora de norma... Você viu que ela teve um regimento de 2008 até 2016, é isso? Sim. 19. E depois 19, 11 anos. Não, a aplicação ela é vigente com o texto de norma vigente. Publicada. Diário Oficial, então, é isso? Se eu não me engano, foi agosto de 2019, esse texto, não me falha a memória, o que foi projetado dali para frente, que está registrado em projeto, né, em carimbo de projeto ali, tá? Ela tem que aplicar aquele texto. Tá? Você trabalhar de forma retroativa, não vejo nenhum problema hoje em dia. Né? Se você tem um sistema ali, que nem falamos do Allianz Parque, ele é de 2014. Mas ele é de 2014 com esquemas de ensaio e exigências que atendiam padrões internacionais. Sim. A própria norma brasileira não tinha uma carga de estádio de futebol na época da Copa. Por que eu vou te perguntar isso? Né? Porque é algo interessante. Porque existem projetos que são muito antigos, obras que são muito antigas. E você tem uma solução, por exemplo, na parte de acessibilidade, que vai garantir também uma segurança para quem está usando o corrimão. Perfeito. Que é o caso da iluminação. E também houve uma revisão que anteriormente se pensava apenas nas escadas com uma única linha de corrimão. Hoje é corrimão duplo, quando é uso coletivo. Agora é norma, é lei. Mas e os que passaram, que antes estava dentro e agora não estão mais? Tem que adequar? É uma pergunta pertinente. Sim, é interessante. Existe um mercado hoje chamado mercado de retrofit. Se eu falar de guarda-corpo, isso já tem. Então, eu vou falar assim de edifícios, anos 50, 60, isso. 70, passando aí por retrofit e adequações. Até para dar uma longevidade à edificação. Sim. Tá? Então, isso acontece muito. Se falarmos de, às vezes, apelo arquitetônico, tem um caso muito famoso no Brasil. Inclusive, eu estava num congresso ano passado, no Rio de Janeiro, ano retrasado no Rio de Janeiro, com toda a turma lá de Neto, o pessoal lá do Oscar Niemeyer, que é o arquiteto mais famoso do Brasil. Sim. Se você vê as obras do Oscar Niemeyer, nenhuma tem guarda-corpo. Se a gente pega lá a rampa em Brasília, né, não tem guarda-corpo. Então, assim, vai fechar, não pode circular, não pode, né? Então, existe aí uma questão num âmbito assim, muito mais complexo e amplo para discutir.
Tá? Porém... É daqui para frente, então. Nós né? temos guarda-corpos hoje aí com 70 centímetros de altura, 80. Se a gente sabe que o brasileiro aí, estatura média 1,70 e 80, não está protegendo nem quase 1/3 do corpo da pessoa. Então cabe um pouco de bom senso do usuário. Tá? E aí nisso apareceram aí, sim, os mercados de retrofit, que é trazer, né, para assim, questões mais modernas, aquilo que ficou no passado, sem de repente mudar muito a arquitetura lá. Mas falando sobre modernidade aí. Então, mas existe alguma situação que, por exemplo, o Corpo de Bombeiros ou qualquer outro órgão de fiscalização chegue lá no local e fala assim, esse aqui, por mais que tenha sido instalado em 2008, na década de 90, 70, enfim, fala assim, esse aqui precisa ser adequado de acordo com as normas vigentes. Existe essa possibilidade. Existe. E tem casos também que se faz, assim, vamos falar, vista grossa. Que é o caso lá do Brasil. Então, ali tem uma questão de legislação de patrimônio histórico. Então, tem alguns lugares assim, que você não vai mexer. Mas se, por exemplo, o Oscar Niemeyer estivesse vivo hoje, ele ia continuar, porque era um traço dele. É um traço dele, é uma identidade dele. Era uma identidade. Só que o cliente, ele vai estar pensando nisso, sabendo que ele está num trecho ali que se ele, sei lá, tem um mal súbito. Escorregou ali sem querer, né? Tropeçou em alguém. Infelizmente, onde acontece. Tem estudo para isso. O Brasil, infelizmente, tem. Eu não estou falando de obras premium, não. Estou falando assim, desde aquela casa popular, que você sobe ali a casinha, deixa a laje sem nada, a molecada sobe ali, vão empinar pipa na laje, vou fazer um churrasco ali e cai. Eu vou te falar que, sei lá, se acessar aí alguns dados, você vai ver que toda semana tem isso. Ô Guilherme, importante também, a gente falando sobre retrofit, eu vi aqui algumas soluções que você trouxe, e aonde o aço inox ele está presente, é uma marca assim, que traz um glamour, né, uma modernidade para o espaço e também segurança. Perceba bem aqui, ó, esse aqui você utiliza para corrimão, né, para iluminar, né, não somente pelo apelo estético, que deve ficar bem bonito, o próprio nome já diz, né, você tem aqui um LED e você tem um inox, você já ganha amplitude, beleza, mas a segurança, né, para iluminar a escada, a descida, para que você acabe tendo, né, uma visibilidade maior. Acessibilidade. Então você tem essa solução que a Railing desenvolveu, né? E aí a Proginox aqui executa, né? Sim. Mas olha que interessante, né? Esse é um spotzinho, né? Que é um pontual, e esse aqui é a fita de LED. Explica. Né? É um sistema completo. A Railing, na verdade, mostra pra cá, né? Ela entrega não só a parte estrutural de dimensionamento, mas a parte elétrica também. Tá? É óbvio que tem que envolver o projeto elétrico do espaço, né? Sim. Preparar para receber. Preparar, saber a distância que está envolvida, se é uso interno e externo, que tem as proteções aqui de P, pode ser colocado em uso outdoor, vamos falar assim, aberto. Sim. Tá? Mas com inox. O LED mesmo é só com sistemas de inox. Que legal. Tá? Então outro material vocês não utilizam. Não, eu tenho um de acabamento em alumínio, mas é acabamento. Mas se for falar estrutural do corrimão, quando você fala de estrutura, a única coisa que funciona em estrutura é o perfil da Railing de alumínio. O sistema, o sistema, né? Quando eu falo de entregar ali, o certificado de garantia, entregar laudo, o cliente daqui 5 anos, ele saber exatamente o que ele tem que fazer a revisão aqui, que é o que você sabe educar. Você falou do óleo na hora, você sabe que tem que olhar. Aqui é isso. Tem coisas no mercado aí que você coloca ali em pé, às vezes até passa ensaio. Aí deu um mês, manchou um vidro, precisa trocar um inox, tem que às vezes arrancar a laje para você tirar o elemento. E muitas vezes o guarda-corpo, quando você remove o guarda-corpo, a área tem que ser interditada. Mostra para mim então como remove esse aqui é um modelo, né? Porque eu cansei de ir em shopping, Guilherme. Ele é um movimento. Eu cansei de ir em shopping, porque eu fui chamado para poder trazer a solução dos caras. O vidro tá solto. Olha aí, soltou o vidro. Olha que bacana. Não importa o tamanho do... É o que disse, né? Ele pode ser dimensionado de acordo com dimensões do projeto, altura do guarda-corpo, uso privativo, coletivo, altura também. Nós temos um sistema hoje para trabalhar com vidros com mais de 2 metros de altura facilmente.
Porque nós temos vidros... E com esse sistema de perfil. Com esse sistema de perfil. Autoportante. Para fixação autoportante, né? A norma chama o guarda-corpo de vidro, né, a solução aqui, do vidro autoportante. Né? Ou seja, ele só é fixado em um lado só, na base. Sim. Tá? A própria norma, cabe ressaltar que, no caso de guarda-corpo de vidro, tá? No momento do ensaio, você não vai ensaiar todo o guarda-corpo, você ensaia um módulo de vidro. Você tem ali vidro de 1,5 metro. Você vai ensaiar um vidro de 1 metro. Esse vidro ele não pode ter trauma lateral. No momento do ensaio. Livre. Ele pode ter um corrimão previsto em projeto, pode ter um acabamento, um passamão, que seja, mas no momento do ensaio, o laboratório vai cortar isso, porque ele não pode ter trauma lateral. O vidro e o sistema na base, por si só, tem que suportar as cargas do ensaio. Tá? Então, quando você vê um guarda-corpo muito amarrado aí em lateral, fique sabendo que se soltar aquilo ali, às vezes vem abaixo. O cuidado e isso é perigoso, ter, né? Porque é um parafusinho com uma bucha numa parede, um rebitinho do lado, um parafuso, o brocante, né? Que quebrou, que oxidou. Guilherme, eu até estava falando que cansei de ir em shopping para poder... fui chamado para apresentar uma solução, porque sabe o que o pessoal fizeram em shopping, cara, shopping center? Abriram uma vala, um vão, né? Encheram de concreto lá, né? Colocaram o vidro e encheram de concreto. Aí põe PU, põe tudo que for para travar o vidro. E depois o vidro ele quebra. Quebrou, quero ver para tirar. Não tira. Não tira. Você citou shopping. Aí você é lojista. Você alugou ali o espaço para faturar. E Imagina. Aí você tem ali e aí você interditado. Tá interditado. Tá com tapume de madeira. O cliente que tá passando do outro lado do shopping não tá vendo sua loja aqui porque tá... É esse o impacto que chove. Eu sei porque eu trabalho, eu ouço muito esse cliente. Eu ouço o cliente do residencial privativo até o cliente de aeroporto. Sim. Um caso, né, comum aí que nós tivemos um grande desafio nos últimos anos, que foi o terminal de Florianópolis. Que foi uma parceria aí das duas empresas. Eu acho que esse sucesso, vamos falar dele no próximo bloco? Vamos falar dele no próximo bloco, sim. Tem um baita case de sucesso. Bacana, hein? Aí a gente vamos falar sobre alguns que a gente conseguiu trabalhar em parceria aí. E até premiado, né? Premiado. O Porto de Florianópolis premiado. E tem corrimão, tem guarda-corpo. Vixe, lá a gente trabalhou muito. Muito. Você que passa pelo aeroporto de Florianópolis, os corrimão da linha de embarque, né? Foi todos nós, né? Que a Proginox quem fez ali. O guarda-corpo também, não só ali do embarque, mas da onde você faz o check-in. Do check-in, tudo que é de o TPS que eles chamam, né? O TPS, as pontes de embarque, tudo foi a Proginox que realizou com o apoio, né? E todo o fornecimento do sistema da Q-Railing, cara. Foi algo sensacional e entramos aí para a história. Estamos marcados na cidade lá. Com certeza. Então, vamos aproveitar para chamar o segundo bloco aí, o intervalo, para a gente poder, no segundo bloco, voltar aí com mais informações a respeito de guarda-corpo e suas normas. Ei, você que acompanha o canal Papo de Inox, vem aí a 3ª temporada e eu tenho uma grande novidade para você. É isso mesmo, e essa novidade é limitada. Você que deseja ver a sua marca exposta para milhares de pessoas, é a sua chance. Por exemplo, nós estamos abrindo patrocínio para o nosso background, a nossa TV, anúncios durante o episódio e também comerciais durante os blocos. É a sua oportunidade de ver a sua marca presente em quem deseja absorver conhecimento que é difundido através dos nossos podcasts e também dos nossos outros meios de comunicação, como documentários, enfim, tantos outros projetos que nós temos aí para lançar. Participe desta parceria porque eu tenho certeza que trará grandes resultados para você. Estamos de volta, pessoal, para o segundo bloco deste episódio do Papo de Inox, onde estamos falando sobre guarda-corpo e suas normativas. Um assunto muito interessante. Com nós aqui está o Guilherme Valeriano, que trabalha na Q-Railing, ele que é engenheiro, formado também em administração, está há mais de 30 anos no mercado de construção civil, já trabalhou com vidros, então normativa é com ele mesmo, e o papo que está muito interessante, não é, Douglas? Bem bacana, você viu o tanto de assuntos importantes nós elencamos aqui sobre a importância do guarda-corpo autoportante, sobre o corrimão
quanto à devida iluminação, tornando ele cada vez mais acessível, a forma de fixação do guarda-corpo, vários tipos de formas de fixação, de opções. bottom, os fixadores, a necessidade deles serem em aço inox, o com porquê, especificação de 304 ou 316, tudo dependendo da região. Você já falou sobre isso também, Com né? Sobre certeza. a importância do aço inox nessas regiões litorâneas e a tipologia do aço inox. né? Mais uma vez repetindo um assunto que é corriqueiro aqui no Papo de Inox, que é cada inox foi feito para uma aplicação. Cada um nasceu para uma aplicação. Então 304, 316, 444, 410, enfim, sempre vai ter uma aplicação que quando colocado corretamente, né, ou seja, estando no local devido, ele vai durar aí. Performa bem, né? Performa bem durante anos aí. E o guarda-corpo, na questão do guarda-corpo, isso é fundamental, né? Solução tem. Solução tem, porque o que eu tô vendo aqui na mesa é solução de iluminação, solução de praticidade, solução de arquitetura também, de beleza, né? Porque se você olhar o aço inox, o vidro, essa conjunção formou muito bem. Então, os arquitetos, eles amam, e as soluções aqui apresentadas tanto pela Querele quanto pela Proginox para trazer uma inovação ao mercado, uma instalação segura, estamos no caminho, né? E fomentando a segurança para o mercado como um todo, Com certeza. Ô, Guilherme, fala para mim uma coisa. Existem vários tipos, pelo menos a Proginox considera como tipos de guarda-corpo que o cliente vai escolher, né? Dentre eles nós temos guarda-corpo autoportante ou só de vidro comum instalado com os seus montantes, enfim. E temos os estruturais que só os montantes mesmo de guarda-corpo, só as travessas de guarda-corpo, enfim. São vários modelos que a gente tem. Cabo de aço. Ixi, aí vai. O cliente tem travessa horizontal, vertical. Tem muito, né? E existe alguma norma que especifica qual modelo deve ser aplicado em determinada obra, por exemplo, num shopping ou no aeroporto? Tem que ser esse modelo? Não precisa ser esse modelo, qualquer modelo atende. Você pode nos explicar, tirar essa... Não, se falar do layout, do modelo ali, não. Isso sai, na verdade, na arquitetura e às vezes no sonho do consumidor final ali, né? De ter um ou outro elemento com um desenho ou outro desenho. Então é mais arquitetônico, você disse? É mais arquitetônico, né? Hoje, se falarmos aí dos materiais, o aço inoxidável, o vidro, o alumínio, né? Sim. São materiais que atendem aí qualquer região do Brasil, seja norte, sul, leste, oeste, litorânea, urbana, e aí parte realmente do design ali, né? Da peça. Óbvio que existem distinções, por exemplo, para métodos de ensaio. Por exemplo, essa é a preocupação que você tem que ver, o desempenho vidro dele. Autoportante, ele tem na norma você enxerga ali, ele tem uma aplicação do ensaio um pouco diferente daquele que é, por exemplo, ter os montantes estruturais. O comportamento dele, você diz? Não só o comportamento, o ensaio ele é um pouco diferente, o comportamento sim, né? Normalmente aí esses com montantes, verticais, horizontais, a questão estática, a mecânica dele é diferente. Sim. Alguns espaços aí eu até sei que, por exemplo, montantes, dependendo da espessura ali, ou do diâmetro que seja, do tubo, sim, ele não suporta, às vezes, cargas muito elevadas para guarda-corpo. Então, ele atende, às vezes, para uso privativo, mas não vai atender para uso coletivo. Tá? Então, esse dimensionamento aí desse conjunto, esse casamento ali de elementos, de distinções de tubo, de secções ali, é o que dá a validade do conjunto. E a especificação ela tem que ser bem técnica, porque tem muita coisa que interfere, seja na estrutura que vai receber, né? Seja no conjunto, na espessura do aço que vai ser utilizado, a tipologia do aço. Exatamente. Porque isso compromete o desempenho. Não? Compromete. Ele pode, um ensaio aí no melhor dos laboratórios, que seja, ele dura no máximo, 2 horas, 2 horas e pouco, porque ele é ininterrupto, né? O ensaio tem que acontecer sequencial. Então, se eu falar 2 horas, acontece tudo isso. Você ensaiar algo em 2 horas, que ele tem que ficar no mínimo, às vezes, 5 anos, que é a garantia de um projeto, ou 50 isso. Aí, o tempo, você sabe que é o suficiente. Vai precisar do quê? Manutenções ali, né, para poder dar longevidade, que sejam, né, óbvio, de baixo custo, práticas, e que não tem que ficar inventando muita coisa.
Porque essas soluções, às vezes, de pega um tubo aqui, solda aqui, parafusa ali, rebita aqui, corta aqui, funciona ali, às vezes, para 2 horas. Às vezes não funciona para 4 horas. O bom do inox é justamente isso, né? A baixa manutenção que ele tem, que ele oferece, a durabilidade, então é um conjunto de performa muito bem. Isso. Então, e essa é a preocupação. Também o sistema da Q-Railing performa muito bem. A gente teve a oportunidade de desenvolver, é muito prático, né? Fala algumas obras que a gente... Vou falar. A gente fez agora recente o Senac, em parceria com a Q-Railing. Ficou bem legal. Depois a gente até compartilha esse vídeo para que vocês possam ver. Existe essa obra já entregue ao cliente muito satisfeito com o resultado que a gente entregou. Tudo dentro da norma, com teste aplicado. Inclusive, né, Guilherme, eu solicitei os laudos para a Q-Railing, ela encaminhou os laudos, visto que ela não é o fornecedor do vidro, ele é o fornecedor da solução. A solução é as fixações, o tipo de vidro adequado, e assim foi feita. Ele mandou os laudos que foram feitos, testes, que aqui nós elencamos. E aqui fica uma pergunta também, Guilherme. Eu vou falar sobre os cases, mas eu quero fazer uma pergunta que atiçou minha curiosidade. O mesmo teste que é feito para o guarda-corpo autoportante, ele é aplicado também para guarda-corpo em estrutura em aço inox? É o mesmo tipo, a mesma tipologia, ou ele é diferente? As cargas são iguais ou diferentes? As cargas são as mesmas. O entendimento de uso privativo, coletivo, com vento, sem vento, são as mesmas. A dimensão, a altura são as mesmas. Talvez o que complemente aí, normalmente no inox, naqueles de gradil, né? O espaçamento ali, né? Tem que ser 10 centímetros no mínimo. Mas basicamente, agora o método de ensaio é um pouquinho diferente. Tá? Então, nesse ponto já são distintos. Uma outra confusão que existe aí é que se eu posso pegar um laudo de um produto e colocar com outro. Não. O laudo do fabricante, tá? Laudo em conformidade é bom. Perfeito. Porque assim, é chancelado, o que funciona. Né? Porque você paga o laboratório, vai sair um laudo ali de qualquer jeito. Que você ensaiou o seu sistema. Ele não exime o interessado da obra de fazer em loco. Perfeito. A exigência de normas. Tem que ser feito um ensaio reproduzindo exatamente o guarda-corpo que está sendo aplicado. Foi inclusive a solução que nós fizemos junto ao metrô também, que foi dessa mesma forma, apresentamos para ele e tivemos que ensaiar também no local. Exatamente. Porque é uma preocupação persistente, né? Vale lembrar que a Proginox tem engenheiros. Tem engenheiros que são e responsáveis aí pela obra que está sendo executada, projetistas, para desenvolver todo o projeto necessário sob medida. Anotação de responsabilidade técnica, fornece tudo de acordo com a legislação. A preocupação nossa com a normativa 14718, com a normativa que regula a NBR de vidro, 7198 Só para pontuar aí que a Proginox tem toda essa estrutura. Então, esse conhecimento a gente domina bem. A Proginox tem toda essa estrutura, não só maquinário, né, mas também técnica, né, capacitação. E o apoio, né? Olha aqui. E parceiros fundamentais. Quem no mercado fala que não existe esse tipo de obra no Brasil, você fala que é padrão internacional, você citou uma aí que a gente sabe, o Sesc não tem um ponto sem nola, né, que é o jargão. Não tem. Então, assim, para atender esse tipo de mercado, existem empresas no Brasil aqui, para atender esse mercado. Sim. Porque tem essa exigência da consultoria, da arquitetura, do consumidor final, de certificação, de bombeiro. Existem obras assim no Brasil. O próprio aeroporto de Florianópolis. A gente está falando de um aeroporto. Uma obra federal que foi, inclusive, aqui vai um grande abraço para meus amigos da Racional, que eu tive a oportunidade de entregar essa obra, Construtora Racional. Que foi premiada, né? Foi bastante. Um pouquinho pra gente... ele tem... quem conhece, né? Esse é terminal novo. Ficou bonita aquela obra. É bem diferente. Eu rodo o Brasil, já tive a oportunidade de conhecer aeroportos aí, né? Outros países, tem coisas maravilhosas aí, mundo afora. Mas acho que aqui no Brasil não tem um mais impactante igual esse terminal novo. Ele dá a entrada ali do aeroporto até onde você vai, embarque, desembarque. É algo bem diferente. E lá nós temos uma marca. Ele é pensado para público.
para tirar aquele estresse da carga. É isso que Nem eu ia parece falar. que você tá, né? É isso que eu ia falar. Parece que é pra você passear ali, né? Ficar observando. Um resort. É bem interessante é impressionante. É impressionante. Foi pensado com muito cuidado e executado também com muito cuidado. Muito cuidado. No que foi guarda-corpo, né? E lá nós tivemos algumas preocupações e desafios, né? Grandes desafios. Porque ali é uma laje de steel deck, você tem aqueles perfis que mais concreto, menos concreto, como fixar, teve que ensaiar. Exatamente. Você foi para lá também, Guilherme, com a gente? Sim, fizemos algumas reuniões ali, presenciais, online. São projetos que realmente, assim, quando ele sai do papel, né, quem vai executar sabe, né, que tem que estar abraçado com empresas ali que realmente vão entregar quase que sistema de tudo. Isso. Né, com uma mão de obra também que não pode ser, né, existe um processo ali para colocar a mão de obra dentro de uma obra que é diferente. Sim. Né, você sabe disso. Mas ali o desafio principal, que eu lembro da primeira conversa com o pessoal da Racional com lá. Cassiano, né? Isso, era prazo, que isso acho que são todas as obras, sempre precisa de prazo. Mas ali precisava de um prazo vezes velocidade 2, 3. Tinha que ser foi um desafio, hein? Uma meta, um recorde ali na execução. E eles sabiam que eles só iam conseguir atingir essa meta trabalhando de uma forma integrada, sistema, né, de tudo ali, e foi feito com sucesso. Com louvor, né? Total, não teve... o resultado está visível, né? Foi feito em prazo... Recorde. Foi recorde. Pelo padrão de acabamento que era o Porto, assim, é impressionante o que foi feito ali. E para quem tiver curiosidade, pesquisa, né, sobre o aeroporto de Florianópolis. Vai visitar Florianópolis, vai descer nesse aeroporto. E se você chega lá, tem as escadas, né, tem um conjunto entre a solução, o sistema Q-Rayleigh, com corrimão, com fechamento, com perfil de arremate, com fechamento lateral também de revestimento em aço. Revestimento em aço inox, dá muito. Teve muito. Então tem a solução Q-Rayleigh nas escadas, no TPS ali. Você tem também a solução de corrimão dentro das pontes de embarque, que são, acho que se eu não estou enganado, são 8. Então nós participamos de todas elas. 8 ou 10? Agora me fugiu um pouquinho a memória, mas eu tenho a alegria de poder aqui dividir e falar que inclusive, nós tivemos em parceria. Alguns vídeos nossos tem. É uma obra emblemática, né? Referência. Ali transita muita gente, então é o uso coletivo, né? Então essa é uma preocupação que a Proginoc, junto com a Q-Rayleigh, que agradeço também todo o suporte que foi nos oferecido e que possibilitou essa entrega recorde, com essa qualidade e com a segurança, né, que tá lá. Com segurança, com ensaio, foi feito um ensaio só. E no primeiro ensaio passou, hein, Guilherme? Envolveu o calculista da laje lá. Então, assim, quando você tem por trás, empresas consegue dividir essa parte aí de certificação, conhecimento do material, o negócio flui mais fácil. Sim. Né? E aí, quando você fala de uma obra que foi executada em prazo recorde, se trouxermos aqui aquilo que sempre envolve a obra, que é o custo, o dinheiro, você prefere ficar 5 anos fazendo uma obra ou uma obra que você faça o mesmo tamanho em 2 anos e meio? Então é essa conta que precisa entrar na cabeça aí. Porque tem muita gente que vai falar assim, mas eu compro essa solução. Calma aí, você compra mesmo a solução? E fica 2 vezes, 3 vezes mais lá, quebrando a cabeça para fazer. É isso aí. E quando entrega a manutenção, pouco importa para ele. Eu entreguei, recebi, coloquei o dinheiro no bolso, acabou. Que nada, quebrou um vidro, vai trocar. Precisa falar. A gente falou muito na norma de guarda-corpo, talvez a norma queridinha hoje da construção civil é a norma de desempenho. E essa é a preocupação que tem que ser, né? É feito para durar, não é? Exatamente. Como é que você faz o negócio durar? Qual é a manutenção que tem que ser feita? Você comprou... Falei do carro, mas eu vou lá, sei lá, comprei um apartamento, comprei minha casa. Cadê o manual do que eu tenho que fazer aqui? Do proprietário, cadê o meu manual do proprietário? Vou poder usar aquela área da piscina que tem ali o guarda-corpo, vou colocar meu filho, que seja ali, amigos, parentes. Consigo fazer tranquilo ou não?
Tem pessoas que passaram por experiências ruins com guarda-corpo. E é uma preocupação recorrente que a gente tem que tomar cuidado. É a forma como nós vamos ser lembrados na próxima oportunidade. Exatamente. Porque a gente está trabalhando para se permanecer no mercado, né? Exatamente. Então, muito cuidado. E eu vou dizer para vocês, nesse sentido, a segunda oportunidade no guarda-corpo ter uma ocorrência negativa, ela é muito ruim. Então. Muitas vezes não tem nem a segunda. Não porque tem. se tem a primeira, né? a pessoa não tem a oportunidade de ter a segunda, porque ela vai, às vezes, para trás das grades até. Tem isso. Tá falando de segurança de vidas. Né? Exatamente. Então é muito diferente o guarda-corpo, é sensível. Eu peço sempre atenção, né? Aqui o Ray mesmo tem um programa ali de cuidar desse pessoal homologado, de estar próximo, como você falou, lá de Florianópolis, porque é assunto sensível. E deixa eu te perguntar, nessas novas discussões que estão tendo para uma possível nova norma, né? Uma atualização, tem algo que você queira falar? Eu não posso dar muito spoiler, né? Mas como é público, faz um convite. Mesmo estando no final, o comitê, o pessoal pode acessar ainda, né? Inclusive, a BNT disponibiliza um portal onde você consegue ver toda a documentação que foi postada aí nesses quase 3, 4 anos aí de discussão. Não tem, vamos dizer, alterações profundas, tem aquelas revisões para, às vezes, a pessoa ler e não ter má interpretação ou dupla interpretação. Então não precisa se preocupar tanto aí, não vai radicalmente fazer uma mudança. Tem melhoras, eu também não duvido que ela saia e depois já abra um outro comitê para ir melhorando. O mundo está mudando todo dia. A gente tem que evoluir. Sim, aprender, né? E aprender. O que me surpreende é que um país desse tamanho aqui, né, dos mais de 200 milhões, tamanho geográfico, eu cheguei em reunião da BNT para definir um item de construção civil que puxa PIB nesse país, a construção civil, né? E eu chegar nessa reunião de um tema sensível, toda obra tem um guarda-corpo, e você vê ali 10, 15 pessoas, sendo que o negócio é público. Então, pouco interessados, é isso? Interessado. Isso é complicado, né? E é um tema sensível. E, por exemplo, como você mesmo disse, nós tivemos a oportunidade também de fazer o aeroporto do Galeão, depois do acidente que houve lá em 2014. Né? Nós tivemos que adequar para 2016 porque veio a Olimpíada. Exato. Porque teve exatamente uma situação como essa. Então, lá na obra, que aqui eu me recordo, foi o Odebrecht que tocou, eles tinham essa preocupação, não deixa buraco nenhum porque caiu uma menina. Então, você vê, espera acontecer algo ruim para tomar uma providência que deveria ter sido pensada antes. Sentado numa mesa, resolvido, e não teria uma família chorando. Exatamente. Então, essa é a preocupação, a gente sabe os nossos desafios e as nossas preocupações que estão sendo recorrentes, por isso que aqui nós estamos. Falando, o aço inox é a solução, tem o sistema Q-Railing, tem guarda-corpo, estamos aqui para dar toda essa parte de consultoria, temos aqui pessoas alinhadas com o mesmo fim, com o mesmo interesse, e trazendo soluções, né? Essa aqui é a realidade. E eu estou vendo ali que você me trouxe também um catálogo repleto de outras soluções que a Q-Railing tem para atender também, não é? Isso. Esse catálogo... Explica um pouquinho. Ele está no mundo inteiro, né? Em todas as filiais da Q-Railing, em todos os continentes. Q-Railing, ela é da onde? Ela é uma empresa alemã. Explica um pouquinho mais sobre a Q-Railing. De origem alemã. Já completou 20 anos de atuação no mundo. O principal mercado é a Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos mesmo, agora estamos indo para a quarta Q-Railing. São quatro Q-Railings em um país só. Temos uma unidade em Nova York, uma na Flórida, se eu não me engano, vai abrir uma no Texas agora e uma na Califórnia. Legal. Sim, por conta do tamanho do mercado de construção civil lá. Na Europa, cada país tem a sua os camaradas consomem muito, né? Então... a nossa chegada aqui no Brasil, já existia a importação de Q-Railing antes, né, durante esses 20 anos e antes dos 10 anos da Q-Railing no Brasil, já tinha importação. Tinha empresas que compravam o sistema da Alemanha e trazia para cá. Mas a porta de entrada foi obras para a Copa. Tá? Então, quando veio aquela história ficou muito famoso, padrão FIFA. Ficou muito famoso isso. Padrão FIFA, era um padrão internacional para ter na arena.
ou para ter em estádio, como o Maracanã, que é a obra mais famosa da Q-Railing no Brasil. O Maracanã, são 16 quilômetros de guarda-corpo no Maracanã. Então aqueles guarda-corpos, aquelas soluções, tudo Q-Railing. Tudo Q-Railing. O que tinha que Foi atender? a Odebrecht também, não? Ali era um consórcio com o Odebrecht, o que influenciou ali? O tal do padrão internacional. Não existia Ficou norma. bonito, hein, Guilherme? Ficou. Foi assim, realmente falando assim, nessas as primeiras, e o que vem pra frente aí, porque virou algo hoje, né, tomou uma O proporção pessoal muito grande. quis copiar também, não é, Guilherme? Mas foi fantástico. Daquilo você sentar, onde você tá sentado, você vê o campo, tudo, você né? vê tudo. Hoje Esse é o padrão. Hoje tá presente nas principais arenas aí. Quando você fala em arenas, você tem esse tipo... No mundo, a Q-Railing tá em todas. Se a gente falar as mais recentes, assim, da Copa da Alemanha em 2006 ao Qatar em 2022, todas as Copas, muitas arenas com o sistema da Q-Railing, salvo a Copa da Rússia, né? É uma questão histórica ali, Sim, Alemanha com Rússia, uma arena na Rússia só, mas Qatar sim, a arena do Real Madrid, recém-inaugurada aí, que é mais sai campo, entra campo lá, assim, todo o sistema Q-Railing. Estamos trabalhando na do Barcelona. Aqui no Brasil temos alguns projetos aí que estão andando, alguns confidenciais, mas vão ter obra de arena e multiuso. Porque não é só futebol, então, é show, o apelo então hoje tá bom, não vou falar, você só falou pra mim, tá bom. Mas assim, o padrão é um padrão internacional. E quando você vai no mercado brasileiro, infelizmente você encontra muita improvisação, e aí não serve. Padrão. Jeitinho brasileiro. Encontra muito jeitinho brasileiro. Eu vejo muito jeitinho brasileiro que eu fui o primeiro brasileiro na Q-Railing. Primeiro brasileiro. Olha que legal. Tá? Legal. E quando essa história do jeitinho brasileiro é algo que eu tentava levar para eles. E sempre aconteceu, não à toa que o mês que vem eu vou receber 2 colegas da matriz aqui, porque eles vêm aprender com a gente aqui também. Opa, isso é importante. Então, hein? assim, o jeitinho brasileiro tem aquela conotação, né, aquela coisa negativa, mas tem muita coisa positiva aqui. Tanto que eles brasileiro também ensina europeu, velho. Para a construção civil, não deixamos a desejar para ninguém no mundo. Aí, ó, o padrão internacional vai vir aprender com o padrão brasileiro aqui, com o Guilherme. Às vezes o que atrasa é a questão cultural, de uma legislação, alguma coisa a gente realmente tem que aprender. Mas se a gente falar na execução, na ideia. Por exemplo, olha isso. Em cada estado existe um regimento de AVCB diferente. Então, um pode e no outro não pode. Então, o cara tem que sempre olhar o que rege. Mas, normalmente, eles pegam como referência São Paulo, né? São Paulo. No caso, assim, de guarda-corpo, as referências são São Paulo, Santa Catarina também. Bacana. Tem uma instrução lá de bombeiro bem completa de guarda-corpo, mais até que a de São Paulo. Eu, particularmente, acho que... Tem uma biblioteca melhor? Tem. Se fala muito mais lá. Lá, por exemplo, legal. O bombeiro, essa espessura de vidro não pode, só pode aquela... Ela é mais completa, ali em Santa Catarina. Então acaba sendo as referências. São Paulo mais aí, né? Por causa do tamanho do estado também. Sim, megalópole. A gente conversa muito com o Corpo de Bombeiros. Reunião da BNT também, às vezes aparece ali. Agora não no final, mas no início sempre aparece alguém do Corpo de Bombeiros ali. Mas assim, eu vou te falar que é desafiador o mercado, mas eu vejo muita oportunidade aqui. Tá? Principalmente para sistema, empresas que trabalham com departamento como vocês têm aí de responsabilidade técnica, né? Cabe ao consumidor final entender que se ele vai comprar a meia, a calça, ele tem que ter garantia, é um direito dele. Assim como ele vai comprar um elemento de segurança. Sim. Guarda-corpo é segurança. É decoração? Mas ele não é só decoração. Ele é para segurança. Que muita gente confunde com decoração, né? Exato. Acho que o consumidor final é decoração. É decoração. Mas existe todo um porquê. Não é só arquitetônico. Tem todo um porquê. Bom, gente, eu acho que, como o próprio Guilherme disse, né? É um tema que daria pra gente ficar conversando aqui. Se fosse falar de norma mesmo, ia longe, né? Ia longe. Conta o ano inteiro já. Que tá no começo. É isso aí. Então a gente fica por aqui com mais esse programa aqui. Agradecemos a sua audiência. Dúvidas deixem aí, a gente manda pro Guilherme e com certeza ele vai ser um prazer responder aí. A gente mesmo aqui da Proginox sempre está conversando a respeito de orientações técnicas, né? E é isso. Tem alguma coisa a dizer, Douglas? Vou dizer que Papo de Inox também participa de guarda-corpo. Com certeza, por que não? Inox está presente em todos os produtos, em todos os lugares, é só você ter um cuidado ao olhar. Todo segmento, o inox é fundamental. Guilherme,
Muito obrigado pela sua participação. Tem alguma coisa a nos dizer, a colocar aí? Não, agradecer, né, o convite. Agradeço. A iniciativa. Eu fico muito, vamos dizer, não lisonjeado. Eu fico agradecido quando esse tema guarda-corpo se traz ao público. Apesar de eu ter uma carreira aí já bem longa, quando eu entrei no universo do guarda-corpo, eu enxerguei algo que eu não via antes, que é a parte sensível aí da função, da escolha de bons materiais, boas empresas. Então, agradeço vocês pela excelente iniciativa de trazer essa discussão. Importante. E que apareça, né, o pessoal pergunte aí, porque eu vou te falar, é um tema que desenvolve bastante. Legal. Bacana. Agradeço mais uma vez a tua presença e a todos que nos acompanharam até o final. E espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito, né? E vamos junto. E, Douglas, antes da gente terminar, manda um recadinho aí para quem quer participar, ter visibilidade da sua marca aqui com o Papo de Inox. Agora é importante, mas isso aí era pro garoto propaganda, não, mas agora né? eu tô passando pro comercial aqui. Vamos lá. Você que deseja participar da 3ª temporada, nós temos aqui algumas novidades importantes. Esse painel todinho vai ser trocado, nós já temos alguns anunciantes que vão participar conosco, que estão acreditando nesse projeto, que já vai fazer um ano, né, que a gente vem trabalhando. Exatamente. Com boa visibilidade. Você que deseja participar, ser um patrocinador deste podcast, você vai ter a oportunidade de ter sua marca estampada e sua marca também sendo falada aqui por esses dois bonitões aqui. Jonatas e Douglas. E também a oportunidade de investir na difusão de conhecimento a respeito desse universo tão importante, aço inoxidável, né? Que é o aço inox. É uma comunidade grande, apaixonada, crescente. E que tem uma grande probabilidade de crescimento aí ao longo dos anos. Muito grande, né? Se você comparar com o padrão Europa, né? Os caras... Tem muita coisa para crescer. Os caras consomem 16, 17, a gente que tá consumindo 3 quilos. Nem isso. Nem isso. 2 pontos, alguma 2,7, 2,8, alguma coisa assim. Bacana, legal. É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Valeu.